a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Pai Celestial, te damos graças no nome santo de Jesus pela Tua palavra, a qual pedimos, Pai, que o Senhor traga com poder de revelação, de esclarecimento, de entendimento, de convicção e consolidação, Senhor, da nossa fé. Que o Senhor possa fortalecer a cada vida no espírito, na alma, na mente, no coração, para que em nome de Jesus, Pai, nós sejamos essa igreja que pela fé em Cristo vence o mundo, pela fé em Cristo exalta e glorifica diante dos homens o seu nome, essa igreja que ama e que verdadeiramente representa Cristo na terra, sendo modelo, sendo referência e caminho de vida para essa geração. Queremos, Senhor, nesta hora declarar que pela autoridade que temos no nome de Jesus, amarramos o valente, neutralizamos o poder de principados, de potestades, de dominadores, de forças espirituais da maldade, repreendendo a todo espírito roubador da Tua palavra, repreendendo a todo espírito, Senhor, que queira perturbar o culto a Deus e roubar a paz dos Teus filhos. Que todos em paz e em liberdade estejam sob o governo exclusivo e soberano do Teu Espírito Santo neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, ele nos mostra que nós viemos de um mundo contaminado pelo pecado. E o pecado, o que ele fez? Ele desorganizou um pouco a nossa alma. Ele inverteu os nossos valores. Ele desconfigurou a nossa identidade como pessoas criadas e amadas por Deus. As pessoas muitas vezes elas chegam na igreja e elas estão totalmente confusas. Eu, por exemplo, fui uma pessoa que cheguei assim. Quando eu cheguei na igreja, eu não tinha noção nenhuma das coisas espirituais, dos valores espirituais. O meu casamento tinha acabado, minha esposa tinha ido embora, me trocado por outra pessoa, cometeu adultério com meu melhor amigo, meu sócio, e eu sentia tanta culpa por aquela separação, que eu achava que a pessoa errada era eu. E quando eu cheguei à igreja, muito ferido, deprimido, abatido, uma pessoa me pegou, um pastor me pegou, assim, para cuidar de mim pessoalmente. E ele começou a me atender, ele começou a fazer uns gabinetes comigo assim, e ele começou a me mostrar, falou, não, peraí, não é assim. Você teve culpa, você teve responsabilidade no que aconteceu, com certeza. Mas, na verdade, eles estão em adultério. Olha aqui, deixa eu te mostrar a palavra de Deus. Então, ele começou a me mostrar princípios divinos, ele começou a me mostrar a verdade de Deus. E dessa forma, a minha alma que estava conturbada, que estava desordenada, começou a ser ajustada. Então, isso é uma coisa importante de acontecer conosco, de nós nos submetermos a esse tratamento que Deus faz na nossa vida, para que a nossa vida possa ser reorganizada por Deus segundo um projeto original que Ele tem para o nosso ser e para o nosso viver. Amém? Ao passo que nós caminhamos na fé, nós vamos vivendo um processo de reorganização da nossa vida, da nossa alma, e vamos sofrendo, vamos vivendo o processo da implantação da mente de Cristo em nós. Amém? É um trabalhar de Deus em nós, para que nós sejamos reestruturados na nossa condição espiritual, emocional e física. Cada um de nós que está aqui, dependente da posição em que esteja, pode ser apóstolo, pode ser pastor, pode ser novo convertido, pode ser uma pessoa que chegou hoje que nem aceitou Jesus ainda. Todos estão
na visão de Deus, num processo de transformação, num processo de renovação da mente, como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 12. E quanto mais profunda e completa estiver essa obra em nós, mais fortes nós seremos no Espírito e mais eficazes nós seremos no reino. Amém? Um exemplo da necessidade dessa reorganização, dessa consolidação da mente de Cristo em nós, nós vemos pessoas que não conseguem se relacionar com Deus em amor, não conseguem se sentir amadas por Deus e acabam se desviando da fé. Quantas pessoas você, como líder de célula, como líder 12, como pastor, como pastora, cuidou e depois essa pessoa se perdeu, ela foi embora. Você hoje fica triste por ouvir notícias que ela está no mundo, que ela está totalmente desligada, afastada de Deus. Deus desistiu dessa pessoa? Não, não desistiu. Mas ela, por algum motivo, por não ter tido a sua fé consolidada, por não ter tido a sua mente transformada, ela acabou se entregando de novo à escravidão do pecado, né? Então, a gente vê discípulos que não reconhecem que foram chamados por Deus e eles decidem viver uma vida cristã superficial, né? A vida cristã, ela é mais do que vir à igreja assistir os cultos. A vida cristã verdadeira, o evangelho verdadeiro, é você participar, é você ser parte do corpo de Cristo e cooperar para a edificação do corpo de Cristo com todo o potencial que você tem. Você tem muita coisa boa dentro de você. Ninguém é tão fraco, tão pobre, tão coitadinho, tão inferior, que não possa oferecer nada. Todos aqui têm algum tipo de dom, têm algum talento, tem alguma coisa na qual possa ajudar e participar para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Então a gente vê discípulos que eles querem ficar na superfície, eles não mergulham em Cristo, eles não entram numa vida espiritual de verdadeira interatividade com Deus. É como se eles, na relação que eles estabelecem com Deus, a relação com Deus fosse uma relação de uma via só. Eu só recebo de Deus, eu não dou nada para Deus, eu não dou nada para a igreja de Jesus. Isso é uma ilusão. E outra, pastores inseguros e cheios de dúvida em relação ao ministério e à visão. Deus, nesse chamado apostólico, né, que Ele me deu a possibilidade de ser um pastor de pastores. E minha própria equipe que está aqui, que é uma equipe de pastores maduros, que estão caminhando na fé já faz bastante tempo, também tem tido a oportunidade de cuidar desses pastores. E o que a gente vê? Que esses pastores também chegam desnorteados, perdidos. Será que Deus ainda me quer? Será que Deus vai me usar no ministério? Por que eu trabalhei tanto tempo e não tive fruto? O que está acontecendo comigo? Será que eu fui chamado para ser pastor mesmo? Será que essa visão funciona mesmo? Até gente que está na visão, desiste da visão. Será que essa visão é de Deus? Por quê? Porque entra o pecado, entra a dúvida e entra uma desordem na mente, na alma das pessoas. O que não pode acontecer. Porque se a obra de Deus estiver firme, completa, profunda em nós, nós não vamos viver abalados, nós não vamos ser influenciados por nada que venha de fora, nós não vamos nos entregar ao pecado, nós não vamos ficar em dúvida a respeito nem de Deus, nem do amor de Deus, nem do projeto que Ele tem para a nossa vida. Nós vamos saber muito bem, dentro do reino, o que é que Deus tem para nós, o que é que Deus espera de nós. E nós vamos poder cumprir isso também. Amém? Todas essas coisas que eu falei como exemplos, pessoas que vivem sem se sentir amadas por Deus, que acabam se desviando de Deus, pessoas que estão na superficialidade da vida cristã, achando que o evangelho é só ficar sentado ouvindo, pastores que estão aí inseguros, cheios de dúvida, sem essa capacidade de realmente influenciar pessoas, estão fragilizados na sua fé. Então quem está fraco na fé não consegue ministrar fé para outros. Como é que eu vou fazer o outro crescer e eu mesmo estou em dúvida? Então não funciona isso. E essas todas são crises, amém? Que são normais na vida das pessoas, mas elas não são parte do projeto de Deus. Elas são consequências de muitas vezes a gente não estar com a nossa estrutura espiritual bem ajustada, a nossa alma bem organizada e firmados sob essa rocha que é Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia para você.
hoje Deus vai te tirar da crise para te firmar em Cristo. Amém? Quem está em Cristo não vive em crise. O mundo aí fora diz, está em crise, crise disso, crise daquilo, né? Meu casamento está em crise, a bolsa entrou em baixa, a economia está em crise, as nações estão em crise. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E porque nós estamos firmados nele, o Espírito Santo está reorganizando as nossas mentes, fortalecendo a nossa alma e consolidando a nossa fé segundo o propósito perfeito e divino que Ele tem para nós. Quem crê e quem recebe. Então dá um aplauso a Jesus, Rei. Esse texto de Efésios nos revela 3 fundamentos para uma vida organizada e sólida em Deus. O primeiro traduzido pelo versículo 7, que diz assim, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Os discípulos que estiveram no congresso das igrejas de El Shaddai em Campo Grande estão percebendo que eu estou pregando a palavra que eu preguei no congresso. Porque muita gente não pôde ir, então eu senti no coração. Falei, essa palavra é uma palavra preciosa, é uma palavra muito forte, rica na sua essência. Então você está ouvindo pela segunda vez, deixa ela entrar mais profundo em você, recebe isso com mais profundidade, porque você vai ministrar isso para outros. E quem não está recebendo, receba e seja restaurado, reorganizado interiormente, seja fortalecido na sua fé e na sua relação com Deus. Amém? O versículo 7 diz assim, a graça foi concedida a cada um, diga comigo, cada um. A cada um de nós, e segundo a proporção do dom de Cristo. Então, veja isso, cada um aqui, cada pessoa que está hoje aqui nesse lugar, foi escolhido por Deus. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, você foi escolhido por Deus. Ouça o que eu vou te dizer, a sua família pode ter te rejeitado, o mundo pode ter te desprezado, mas Deus te preferiu. Deus te escolheu. Amém? E Ele te chamou pela presença, para a presença dEle. Deus te desejou, Ele te atraiu, Ele te perdoou e Ele te salvou. Fala que a graça foi concedida a cada um segundo o dom de Cristo. Qual é o dom de Cristo? O dom da vida eterna. Então, Deus não só te desejou, te escolheu, te tirando lá do meio de uma multidão de pessoas. Veja quanto, imagina isso, nessa cidade como São Paulo, né? São milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Do meio dessa multidão, Deus escolheu você, Deus pensou você para ser dele, para ter um relacionamento com Ele. Ele te atraiu e te perdoou, Ele te salvou, Ele cancelou toda e qualquer dívida espiritual que você tivesse com Ele por causa dos seus pecados, e Ele te deu um perdão definitivo, Ele te fez filho dele para sempre. Então, isso precisa estar firme dentro de nós. Nós precisamos saber isso, que Deus nos ama, que Ele é nosso Pai e que nós somos seus filhos. Porque isso já é um ponto de partida para a nossa vida espiritual não se abalar com nada. Se eu tenho a consciência de que eu sou filho de Deus e eu entendo que Deus é um Deus poderoso, é um Deus soberano, mas Ele também é um Pai, eu entendo que Ele vai cuidar de mim. E dessa forma, os meus temores, os meus medos, os meus desafetos, as minhas fraquezas de alma, elas começam a desaparecer. Amém? Precisamos entender que Deus nos trata de uma forma particular. Ou seja, Ele te chamou pelo seu nome. Deus te conhece. Ele sabe dos seus problemas. Às vezes você pode pensar que Ele está alheio aos seus problemas, às suas necessidades, que Ele não está ouvindo o seu choro, mas Ele sabe de tudo a seu respeito. E Ele está 24 horas por dia disposto a interagir com você, a ouvir a sua oração, a atender a sua súplica, porque Ele te ama. Amém? Ele te chamou pelo seu nome. Ele diz, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. O seu nome está escrito na palma da minha mão. Amém? Então Deus, Ele te conhece e Ele se lembra de você dia e noite. Isso representa o quê?
que o Senhor quer que haja um relacionamento pessoal entre você e Ele. Então, me chamou muita atenção esse versículo 7 que fala: e a graça foi concedida a cada um de nós. Isso aqui fala de um relacionamento pessoal, particular entre nós e Deus. Ou seja, fala da intimidade de cada um de nós com o Espírito Santo. Deus não te trata assim, no bolo. Vou abençoar aquele povo lá. Não, Deus tem uma graça. Deus tem um dom. Deus tem uma resposta. Deus tem uma bênção. Deus tem uma relação específica, particular, com cada um de nós. E Ele quer que nós creiamos nisso. Ele quer que nós entremos nessa dimensão para desenvolvermos essa relação particular com Deus. Porque às vezes a gente caminha na fé da nossa família, às vezes a gente caminha na fé do nosso líder, às vezes a gente caminha apoiado no relacionamento que o nosso pastor, que o nosso apóstolo tem com Deus. São aquelas pessoas que só vivem dizendo: ora por mim nisso, ora por mim naquilo, ora por mim naquilo outro. Não, isso é muito bom, a gente precisa aprender a depender dos outros e pedir oração para os outros. Mas eu não posso abrir mão de orar por mim mesmo, de saber que se eu chegar diante de Deus e me ajoelhar para pedir alguma coisa a Deus, porque Ele é meu Pai, porque Ele me ouve, porque Ele tem uma relação comigo e me ama, Ele vai me atender. Amém? Então, uma chave de vitória, uma chave para a solidez na vida dos cristãos, é cada um deles se sentir uma pessoa escolhida, amada por Deus e chamada para uma relação pessoal com Deus. Amém? A graça de Deus, a graça do perdão, a graça da salvação, a graça da intimidade com o Espírito Santo foi concedida a cada um de nós. Cada um aqui pode se achegar a Deus. Cada um aqui, quando clama pelo poder do nome de Jesus, é ouvido no céu e introduzido na presença de Deus. Amém? E nós conhecermos ao Espírito Santo, nos relacionarmos com Ele, é o que nos fortalecerá e aperfeiçoará cada dia mais a nossa vida. Amém? O seu maior bem, o seu maior trunfo, a sua maior chance de vitória nesta vida é você conhecer o Espírito Santo e ser íntimo dele. Você ouvir a voz dele. Você viver em santidade na presença dele e desfrutando dessa santidade que te dá acesso ao Espírito Santo, você poder vencer todas as coisas. Amém? Então, o primeiro aspecto é isso aqui, em resumo, né? A graça foi concedida a cada um de nós. E você foi escolhido, você foi perdoado, você foi salvo por Deus e introduzido numa relação particular entre você e Deus. Deus te conhece, Deus te ama, Ele te escolheu e Ele quer ter um relacionamento muito firme, muito duradouro com você até o dia da vida eterna. Amém? Segundo aspecto, é o versículo 8 que nos fala dele. Diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Diga comigo, concedeu dons aos homens. Nessa linha de fortalecer a nossa relação com Deus, Ele, Jesus, nos amou primeiro e nos concedeu o seu amor. Por que Jesus te escolheu? Por que Jesus te atraiu para a presença dele? Por que Ele te perdoou? Por que Ele te salvou, escrevendo o seu nome no livro da vida? Porque Ele te amou primeiro. Você nem conhecia Ele, Ele já te amava. É difícil de entender isso, né? Assim, racionalmente. Mas é uma verdade. A Bíblia diz que Ele já nos tinha escolhido lá no ventre das nossas mães. Então a gente não tinha nem consciência de quem a gente era ainda, e o Senhor já tinha os seus olhos de amor voltados para nós. Amém? Olha o que está escrito aqui em Romanos 5:5. Diz assim, ó: ora, a esperança a gente pode traduzir aqui para a fé, não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Ou seja, aqueles que estão vivendo na fé não serão confundidos. Por quê? Porque existe um derramar de amor que vem confirmar
o quanto Deus nos ama. Esse amor, ele se traduz em vida no nosso espírito, em sentimento no nosso coração. Nós podemos sentir o amor de Deus. Eu, por exemplo, me sinto uma pessoa amada por Deus. Eu me sinto amada por Deus porque eu consegui receber esse amor dele, não só de forma íntima, assim, pessoal, quando eu não tinha ninguém, né? Eu estava só. Tinha sido deixado, abandonado, né? Tinha perdido, teoricamente, as pessoas que eu mais amava, que era minha esposa, amava muito esse meu amigo que foi embora com ela. E nesse momento de solidão, eu descobri o amor de alguém que até aquele momento eu não conhecia pessoalmente, que era Jesus. E naquele momento, mesmo estando sozinho, eu me senti amado por Deus. Deus começou a me consolar, me confortar, falar comigo. Pegava a Bíblia, era palavras nos profetas, Isaías, Jeremias, palavras que eram um bálsamo no meu coração, eram um bálsamo na minha alma. Esses 5 anos que eu fiquei sozinho, longe, né, da minha família, foram 5 anos debruçados sobre a Bíblia. Foram 5 anos onde eu fiz a minha faculdade de teologia. E o meu professor era o Espírito Santo. Meu professor era Jesus. E ele não só me ensinava, mas ele me amava. Então, eu aprendi a receber o amor de Deus através dessa relação pessoal com Ele, onde eu sentia isso que a palavra está dizendo. O amor de Deus é derramado no nosso coração. Eu senti o amor de Deus sendo derramado na minha vida. Mas depois eu aprendi a receber o amor de Deus por uma outra via, que era recebendo o amor de todas aquelas pessoas que faziam parte da igreja. E aí eu pude perceber que esse amor que Jesus tinha por mim, ele estava traduzido também no carinho, na consolação, no apoio que as pessoas da igreja, pessoas que até aquele momento eu não conhecia, e eu passei a conhecer no momento daquela perda, daquele trauma, essas pessoas que eu não conhecia, os velhos amigos, os amigos do mundo, eles sumiram, eles foram embora, porque os amigos do mundo são assim, não vou dizer que é na totalidade, tem as suas exceções, mas a maior parte dos amigos do mundo, eles estão com você quando você está bem, quando tem festa. A Bíblia diz que os verdadeiros amigos a gente conhece na hora da dor, é na hora do sofrimento, porque quem ficar com você na hora que você estiver sofrendo, que você estiver na pior, esse de fato é teu amigo. E os amigos do mundo, eles vazaram, sumiram, né? Só que Deus, que nos restaura, que nos ama, que nos restitui, colocou pessoas para me consolar, para me fazer companhia, para me dar palavras de vida, dizer, não, fica tranquilo, Deus vai restaurar a sua vida. O que você precisa é perdoar. Perdoa para você não ficar aprisionado, para você não ficar deprimido. E eu fui recebendo esse amor, né? E aprendi a receber esse amor e a trabalhar com esse amor de uma tal forma que gerou uma multidão de pessoas que eu sei que me amam. É verdade isso? Você me ama? Eu te amo também. Então, o texto está dizendo, Romanos 5,5, porque o amor de Deus é derramado em nosso espírito. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos pecadores. Amém? Então, veja, Ele nos amou quando nós estávamos ainda longe dEle, no mundo. Nós éramos inimigos dEle por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Nós fazíamos muitas coisas que feriam a Deus, mas mesmo assim Ele perseverava em nos amar. E Ele provou esse amor, dando a sua vida por nós naquela cruz. A cura de muitos dos nossos temores está ligada ao fato de crermos no amor de Deus, de confiarmos neste amor do Pai. Amém? Uma coisa que vai te fazer ficar seguro, ficar um cristão firme, uma pessoa que não vai se abalar na fé, que não vai se deixar abalar por crises, que não vai se deixar abalar por traumas, por situações que possam acontecer na sua vida, porque às vezes os cristãos passam por provas. Imagine, quando Daniel teve que ir lá para a cova dos leões. O que passou na cabeça de Daniel naquela noite? Será que Deus me esqueceu? Será que Deus não me ama mais? Vai me jogar aqui para ser comido por essas feras?
Mas Daniel era uma pessoa firme no espírito. Ele entrou naquele lugar e ele sabia que Deus estava ali com ele, a ponto de que o anjo do Senhor fechou a boca dos leões e Daniel não foi comida. E José, o tempo todo que ele passou na prisão, o que será que passava na cabeça de José? Será que Deus me esqueceu? Será que eu vou morrer, vou apodrecer aqui nessa cadeia? E Deus não vai me tirar daqui? Não, José não pensava assim. José tinha uma relação tão firme com Deus, que enquanto ele estava ali na cadeia, ele dizia: eu estou aqui por um propósito. Eu estou aqui para ajudar essas pessoas que estão aqui. Eu estou aqui para decifrar os mistérios, os segredos na vida dessas pessoas aqui, socorrê-las, falar do amor de Deus a elas. Por quê? Porque uma pessoa que conhece o amor de Deus, ainda que venham situações adversas, situações contrárias na sua vida, ela não põe em xeque, ela não põe em dúvida o amor de Deus, porque o amor de Deus jamais acaba. Esse amor do qual o pastor Fernando estava falando aqui no altar, o amor o qual ele estava lendo aqui na Bíblia, é o amor do Pai. Um amor por nós que jamais acaba e que se traduz no amor das pessoas que estão ao nosso redor. Se abra para receber o amor das outras pessoas, né? A gente vê que o mundo traumatiza tantas pessoas que quando elas chegam em Cristo, numa igreja, por exemplo, como a visão em células no modelo dos 12, que é uma visão que cuida de nós, onde nós podemos ser ouvidos, orientados, corrigidos, exortados, redirecionados no caminho certo, porque o amor não é só falar o que a gente quer ouvir, o amor às vezes é nos corrigir, falar vai por aqui, porque aqui é o caminho seguro. Às vezes as pessoas vêm tão traumatizadas que elas se fecham e elas não se abrem para receber esse amor. Elas não conseguem perceber que no mundo onde ninguém está nem aí com ninguém, você chegou num lugar chamado a presença de Deus, onde pessoas querem cuidar de você. As pessoas têm até dificuldade de acreditar no amor. Muitas dessas pessoas que vêm aqui aceitar Jesus, elas ficam: será que é isso aqui? O que será que eles estão querendo? Qual será o interesse desse povo aqui? Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender essa linguagem do amor. Amém? Mas quando nós entendemos a linguagem do amor, nós somos curados. Porque Deus, por que eu devo confiar nesse amor do Pai? Porque é um raciocínio simples e lógico. Se Deus me ama, Ele cuidará de mim. Porque Deus, não se Deus me ama, mas porque Deus me ama, Ele cuidará de mim. Porque Deus me ama, Ele me protegerá. Porque Deus me ama, eu não vou ficar vivendo essa dor para sempre. Eu vou ser restaurado. Deus não deixará que nada me falte, nem a mim, nem a minha família. E essa é uma forma também como Deus revela o seu amor por nós, através dos seus milagres, através das suas bênçãos que nos alcançam. Eu declaro aqui profeticamente que Deus vai revelar muito mais do amor dele sobre a sua vida, realizando coisas que você deseja, trazendo à existência as bênçãos que você tem pedido para ele, em nome de Jesus. Você vai ser uma pessoa que vai sempre sentir o amor de Deus, através de Deus te abençoar, de Deus te dar testemunhos, a ponto de que você vai ter todos os dias na sua boca um testemunho para falar do que Deus fez na sua vida. Quem crê, recebe. Eu declaro isso em nome de Jesus. Pode dar um aplauso ao Senhor. Porque Ele nos ama, Ele nos dá a vitória. Amém? Qual é o pai que não se empenha para que o seu filho tenha êxito? Os pais são amorosos, zelosos, os pais aqui da terra. E Jesus diz: se os pais terrenos sabem e gostam de dar bons presentes aos seus filhos, que dirá o vosso Pai Celestial, não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, né? Então, Deus, Ele não poupou o seu próprio Filho naquela cruz por amor de nós. E se Ele nos deu o seu Filho Jesus para morrer por nós ali e nos salvar, o que é mais que Deus vai nos negar? Nada mais. Se Ele deu o maior valor, depois Ele não vai ter dificuldade de dar coisas menores. Amém? Se Ele deu a vida do Filho dele para te salvar, será que Ele vai deixar faltar comida na sua mesa, na sua casa? Será que Ele vai permitir que alguma coisa de mal aconteça com a sua família? Não. Ele te ama, Ele te protege, Ele te supre, Ele não deixará que nada te falte.
Se o Senhor for o teu pastor, nada te faltará. Amém? Jesus não só nos concede diariamente o seu amor, Ele também nos deu o dom de amarmos. Preste atenção que a gente está falando aqui que Deus nos abençoa, que Deus nos dá coisas boas, que Ele nos dá presentes. E eu quero te dizer que talvez depois da salvação eterna, depois do dom da vida eterna, o maior dom que Deus te deu é o dom de amar. Amém? Esse aqui é o seu maior trunfo. Essa aqui é a maior vitória que você tem. É você saber que Deus não só derrama o amor dele na sua vida para te amar, para te proteger, te cuidar, te restaurar, te fazer feliz, mas Ele deu a você também o dom de fluir nesse amor. Esse amor que vem de Deus, ele entra na sua vida, ele pode fluir na direção de outros. Amém? E isso é um grande valor. Isso é uma chave de vitória nesse mundo. Efésios 4:8 diz: e Ele levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ouça isso que eu vou te falar. Aqui, nesse poder de amar, está a chave de vitória para a sua vida. Porque todo aquele que ama, cumpre a lei de Cristo. Todo aquele que ama, agrada a Deus. Todo aquele que ama, conhece a Deus. Todo o que ama é feito por Deus, é reconhecido por Deus como seu filho. Amém? Como seu filho, tem toda uma recompensa de herança divina, que são todas as bênçãos estabelecidas por Deus. O amor é o seu melhor dom. Você tem em você mesmo a capacidade de amar. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você. Amém? Você pode amar. E você deve se exercitar nesse dom de amar. Porque quanto mais você se exercitar no dom de amar, mais perfeito você será diante de Deus. O amor é o vínculo da perfeição. Amém? O amor nos vincula a Deus e o amor nos faz mais parecidos com Deus a cada dia. O amor é o melhor dom, o amor é o maior mandamento. Não é o maior mandamento, o amor? O que Jesus fez com os 10 mandamentos de Moisés, com a lei? Ele pegou os 10 mandamentos e traduziu num só mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Acabou. Você fez a lição de casa, você passou na prova com nota 12. Com nota 12. Quem aqui é um discípulo nota 12? Então ame. Amém? Porque o amor é o que nos faz sermos parecidos com Jesus. Amém? A gente tem que estar sempre preocupado em ter, diante de cada situação na nossa vida, uma postura de amor, uma atitude de amor. Senhor, eu estou te amando, como é que está o meu relacionamento com Deus? Meu relacionamento com Deus é um relacionamento só de interesse? Ou eu estou demonstrando meu amor para Deus? Eu quero que você entenda isso. Deus é uma pessoa. Deus não é uma coisa, Deus não é um depósito de bênçãos. Deus é uma pessoa. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Ele é uma pessoa que se entristece, ele é uma pessoa que se arrepende. E arrependeu-se Deus de ter constituído Saul rei. Deus se arrepende. Deus se ira e fica nervoso também de vez em quando. Aí quando ele fica nervoso, sai de perto, né? Porque uma fração da ira dele é o suficiente para destruir uma cidade, né? Então, o que a gente precisa entender? Que o Senhor quer que nós nos exercitemos nesse dom precioso que Ele nos deu, porque esse dom é o que agrada o seu coração, esse dom é o que nos faz sermos parecidos com o seu Filho Jesus. Amém? 1 João 4,7 diz assim, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele, porém, que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Alguém pode dizer, apóstolo, mas isso está muito básico, está parecendo até uma aula do pré-encontro. Pois é, mas é mesmo, né? Porque a gente não está precisando voltar ao primeiro amor? A gente não está precisando voltar às primeiras obras? Não é esse o comando de Deus para a igreja El Shaddai nesse segundo semestre do ano? Então, por que Deus está falando isso conosco? Porque, queridos, infelizmente, dentro da própria igreja, nós vemos muitas atitudes. Eu não estou falando da igreja El Shaddai, estou falando da igreja de Cristo.
muitas atitudes que nada tem a ver com amor. São pessoas se dividindo, são pessoas trocando os relacionamentos por valores materiais, pessoas brigando por causa de dinheiro, pessoas se odiando, umas perseguindo as outras, líderes oprimindo discípulos, discípulos traindo os líderes. Onde está o amor? O amor é uma coisa que a gente precisa cuidar dele, cultivá-lo, porque a Bíblia diz uma coisa muito interessante para nós. Ela diz assim, que o amor, eu tanto posso crescer no dom de amar, eu posso ganhar mais capacidade de amar, a ponto de chegar a amar até os meus inimigos, como Jesus fez, como eu posso diminuir na minha capacidade de amar e eu posso me esfriar. A Bíblia fala em Mateus 24, nos últimos dias o amor se esfriará de quase todos. O amor pode se esfriando. O amor pode virar só uma palavra na boca das pessoas. Ah, eu te amo, meu filho. Eu te amo, meu marido. Eu te amo, meu pastor. Eu te amo, meu discípulo. Mas isso é só uma palavra. As atitudes, o que está no coração já não transfere mais esse amor. Então, a gente precisa entender isso, que o amor é uma coisa que a gente precisa estar sempre atento a ele, vigiando se nós estamos realmente amando as pessoas ou só convivendo com as pessoas. Não tem casais que começam apaixonados e estão realmente, na hora que se casam, se amando. Mas o que acontece? Vai passando o tempo, vem os desgastes, vem as briguinhas, vem os desafetos, as asperezas, e vai virando uma mágoa, vai corrompendo, vai corroendo aquele relacionamento, a ponto de que daqui a pouco as pessoas esfriaram. E um ato de desamor, ele concebe porque aquela pessoa troca o seu cônjuge por outra pessoa, trai, vai embora com outro. Então, assim como eu preciso entender isso, que assim como eu posso crescer na minha capacidade de amar, eu posso me apaixonar, eu posso também esfriar. Eu posso também perder essa condição de amar na essência. E aí, o amor vira só uma teoria na minha vida, ele vira só uma frase sem efeito na minha boca. Olha o que diz Pedro 1:22. Amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Então esse ardentemente aqui me traduz assim a algo que mexe com o meu coração. Eu não posso deixar que os meus sentimentos, que a minha capacidade de amar se torne uma coisa assim, blasé, uma coisa, eu amo vocês, eu amo. Não, eu amo de verdade, eu amo com paixão. Quando eu penso em vocês, isso mexe no meu coração. Quando eu penso na minha filha, que está longe de mim, o meu coração se condói, o meu coração arde pelo resgate dela. Se eu perder alguém que me é precioso, eu não vou achar aquilo normal. Eu não vou ficar feliz se o meu discípulo for embora. Não, meu coração vai arder para que ele volte, para que eu consiga resgatá-lo, para que o relacionamento seja restaurado. Amém? Então, o apóstolo Pedro está dizendo, amai-vos de coração. O amor começa aqui dentro, ó. Uns aos outros, ardentemente. Fala de uma chama, de uma paixão que tem que existir dentro de nós, acesa por Deus e acesa pelos nossos semelhantes. Ou seja, voltar ao primeiro amor significa a gente ser apaixonado por Jesus de novo. A gente entrar nessa essência, nesse estilo de vida. Não só de recebermos o amor de Deus, de celebrarmos o amor de Deus. Lembra quando você era novo convertido, você dava testemunho de tudo. Jesus mandava uma pessoa te dar uma bala, um bombom, você ia lá e dava testemunho. Que você ganhou um bombom porque Jesus te amava e ele provou esse amor através de alguém. Você estava com vontade de comer um bombom sonho de valsa, e aí alguém veio te entregar um bombom sonho de valsa. E você percebeu que essa atitude de amor foi Jesus querendo satisfazer um desejo seu, né? Então a gente dava testemunho disso aí. Hoje tem pessoas que são curadas de enfermidades, pessoas que são livres da morte, pessoas que ganham uma bênção aí financeira tremenda, não vem dar nem o testemunho nem o dízimo. E aí? Acabou o amor? O que aconteceu com aquele primeiro amor? Então,
eu preciso vigiar e velar pela minha capacidade de amar, pois assim como eu posso me apaixonar, eu posso também esfriar no amor. Mateus capítulo 24 diz: e nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Nós precisamos tomar cuidado para não estarmos dentro da igreja, na família de Jesus, o último reduto do amor, porque depois daqui não tem outro lugar, né? Se no mundo não tinha amor, a gente veio para a igreja. Se aqui também não tiver amor, para onde a gente vai? No inferno a gente não vai encontrar amor, né? Se a gente não amar aqui, a gente não vai para o céu, porque quem não conhece, quem não ama não conhece a Deus, e quem não ama não vai estar na presença de Deus. Então, eu preciso ficar atento a isso, de que eu preciso pedir a Deus: Senhor, me renova na capacidade de amar. Não deixe o amor esfriar no meu coração. Me ajude a amar o meu marido. Me ajude a amar o meu discípulo. Me capacite a amar o meu líder. Renove, Senhor, o meu amor pela obra de Deus. Me ajude a amar as vidas. Me ajude a amar a célula. E aí, Deus escuta essa oração, feita no nome de Jesus, e vem e acende a chama do amor dentro de você de novo. Quem crê e recebe. Dá um aplauso a Jesus por isso. Quando Salomão recebeu lá as instruções para o templo, das determinações de Deus é que as 7 menorás que estavam no altar nunca podiam ficar sem fogo aceso. Isso aqui fala disso, né? De nós termos vivo dentro de nós os 7 Espíritos de Deus, que se une num só Espírito, que é o Espírito do amor. Deus é amor, né? E quando eu amo, eu sou filho de Deus. Quando eu amo, Deus está em mim e eu nele. Amém? Então, não deixe que se apague a chama do amor verdadeiro, do amor ágape, desse amor de Coríntios 13 na sua vida. Amém? E o terceiro aspecto, que é o aspecto final, no versículo 12, diz assim, eu vou ler desde o 11 para dar sentido. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, vamos fazer a recapitulação dos 3 tópicos. O primeiro ele te escolheu. Ele te preferiu, te chamou, te perdoou, te salvou e te deu o Espírito Santo. Então, o segundo aspecto é que ele te deu, não só através do Espírito Santo, o amor dele foi derramado sobre a sua vida. O amor de Deus vem traduzido por graça, por intimidade, por favor, por bênçãos, que comprovam que Deus existe, que comprovam que Ele nos ama. Eu tenho certeza que a sua vida melhorou depois que você aceitou Jesus. Se você de fato decidiu se relacionar com Ele, a sua vida se tornou uma vida abençoada, cheia de alegrias, cheia de novidades todos os dias. Então, o segundo aspecto é que Deus não só derramou o amor dele na sua vida, derrama continuamente o amor dele na sua vida, como Ele derramou sobre você o dom de amar. Agora, o que Ele está dizendo aqui no terceiro tópico? Que Ele nos restaura e nos aperfeiçoa para o desempenho do seu serviço. Então, vamos voltar naquela relação particular lá. Eu vou falar como diz lá o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um. Que graça? A graça de nós sermos mais do que filhos. A graça de nós podermos ser servos de Deus. A graça de nós podermos ser parte da obra de Deus. De nós podermos edificar o reino de Deus na terra. De nós sermos instrumentos nas mãos de Deus para que outras vidas sejam salvas. Amém? Olha o que ele está dizendo no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço,
Ou seja, Deus nos restaura, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos dá o dom de amar, para que de posse desse dom maravilhoso, nós possamos desempenhar a sua obra. Nós possamos trazer outras vidas para Cristo. O que é a edificação da igreja? A edificação da igreja se faz quantitativamente e qualitativamente. Qualitativamente, quando as pessoas vão sendo libertas, vão sendo curadas, vão sendo fortalecidas na fé, como Deus está fazendo conosco hoje. Mas quando é que ela é também edificada? Quando vidas novas são salvas. Fazer a obra de Deus, querido, não é só tocar. O Mário aqui está cooperando na obra de Deus. Está colocando um dom dele no altar a serviço do Espírito Santo que está aqui ministrando. Mas só isso é a obra de Deus? Não, a obra de Deus são as vidas que o Mário ganhou, está ganhando e está consolidando lá na cidade onde ele mora. Amém? A obra de Deus na minha vida é eu poder expressar Cristo para o mundo e brilhando com a luz de Cristo, transmitindo o amor de Cristo às pessoas, poder levá-las a crer em Jesus também e serem salvas, como eu fui. Amém? Então isso é a obra de Deus. E mais uma vez, nessa relação particular, isso é um chamado para cada um de nós. Tem gente que pensa, por causa das suas limitações, não, eu não fui chamado para isso. Isso aí quem foi chamado foi o apóstolo Fábio, isso quem foi chamado foi o pastor Fernando, foi o pastor Roberto, foi a pastora Sandra, foi a pastora Flávia. Não. Cada um aqui tem um chamado em Cristo Jesus. Se você foi salvo, você recebeu o Espírito Santo. Se você recebeu o Espírito Santo, você recebeu o dom de amar. E se você recebeu o dom de amar, você já entendeu que esse dom ele tem um propósito. Salvar as pessoas que lá fora no mundo estão morrendo, estão indo para o inferno, porque alguém não decidiu falar de Jesus para elas ainda. Alguém não tomou esse encargo de poder ir lá exercitar o amor. O que é eu exercer o meu ministério? O que é eu fazer a obra de Deus? Eu pôr o meu dom de amar em operação. E comece fazendo isso da seguinte forma: ame a Jesus. Intensifique a sua relação com Jesus. Busque essa intimidade com Deus, a ponto de você sentir o amor de Deus. Você descobrir que você realmente é amado por Deus. Depois que você já fez isso, comece a amar as pessoas próximas de você. Jesus, ele trabalha assim, né? Com esse processo da gente influenciar, da gente iluminar, da gente conquistar quem está ao nosso redor. Ele falou para os 12, prega o evangelho primeiro em Jerusalém, depois na Samaria, depois na Judéia e depois nos confins da terra. Ou seja, começa aqui perto de vocês, ganha as pessoas que estão aqui perto de você, depois vai para o seu vizinho, depois vai para o pessoal do bairro do lado e depois você vai ganhar os confins da terra. Então, a gente tem que exercitar esse amor verdadeiro de Deus com as pessoas que estão mais perto de nós. Como que eu posso falar de amor para as pessoas do mundo? Como que eu posso ir lá evangelizar alguém se eu não amar minha esposa? Se eu não amar meus filhos? Como que eu posso ir falar do amor de Deus lá num bairro, lá numa célula, lá numa ação evangelística, se eu não estou amando meus irmãos da minha equipe? A gente precisa tomar cuidado para daqui a pouco a gente não virar hipócrita. A gente não dizer que ama, mas na verdade vive na prática da contenda, da ira, da discórdia, da desunião, da crítica, do julgamento uns dos outros. Isso é uma hipocrisia. Isso é uma coisa que é pecado nas nossas vidas e nós precisamos nos arrepender, pedindo: Senhor, me dá a capacidade de amar como o Senhor me amou. Porque como Deus te amou? Te amou do jeito que você é, te amou com todos os seus defeitos. Agora, quando uma pessoa do nosso lado apresenta um defeito, a gente já não consegue amar aquela pessoa, porque aquele defeito me irrita a ponto de eu não querer me relacionar com aquela pessoa. Não. O verdadeiro amor é eu ajudar a pessoa a ser melhor. O verdadeiro amor é eu ajudar aquela pessoa a ser liberta, ela a ser curada, ela a ser transformada daquela condição que ela está manifestando ali de fraqueza, de desorganização de mente e de alma. Eu vou ser instrumento de amor na vida dela para fazer a mente de Cristo se construir nela. Agora, se eu não amar, eu não vou conseguir fazer isso. Então, o que eu tenho que checar sempre é até quanto, né, eu estou amando as pessoas ao meu redor. Esse também, amar as pessoas, exercer um ministério, ganhar almas, fazer discípulos, é um chamado pessoal para o exercício do amor. E eu posso dizer para você que ele é um dos mais relevantes na sua vida. Preste atenção no que eu vou falar, Os seus diplomas
não terão tanto valor lá no céu. Eles têm valor aqui agora. Eu não sou contra o estudo, o aperfeiçoamento, o aprimoramento pessoal, cultural, social, profissional. Não. A gente fala para as pessoas: estude, se esforce, procure conquistar níveis na vida profissional, glorifique a Jesus através do seu sucesso pessoal e profissional. Os cristãos devem ser os melhores, até porque eles têm dons que podem colocá-los numa posição de destaque no mundo. Amém? Mas não adianta, a gente pode ter 1000 diplomas, cursos de especialização, ser PhD nisso e naquilo, mas lá no céu a gente não vai poder levar o diploma. Não vai adiantar falar assim: ó, Jesus, eu não ganhei nenhuma vida porque eu estava estudando. Ó, olha quantos diplomas eu tenho. Tenho esse, tem esse aqui, olha, eu sou formado em sociologia, sou formado em ciências políticas, eu sou formado em direito. Não vai adiantar. Os seus muitos bens, o dinheiro que você puder guardar, não vai ter como transferir. Não dá para fazer transferência eletrônica, TED, DOC, do dinheiro que está na terra para o céu. Não tem como. Os muitos bens, o carro, a casa, a empresa, nada disso poderá ser levado para o céu. A única coisa que a gente vai levar para o céu, que vai nos valer na presença de Cristo, são as vidas que nós ganhamos aqui e agora, nesse tempo de oportunidade. Esse é um tempo de oportunidade para nós, para a gente amar de fato a Jesus e amar os nossos semelhantes, e dessa forma trazê-los a Cristo. E isso não é difícil. Isso, na verdade, é uma coisa que traz grande alegria àqueles que o fazem por amor. Se você for fazer por obrigação, se você for fazer para mostrar alguma coisa para o seu líder, vai ficar difícil, vai ficar enfadonho. Você vai ter vontade de ir embora. Mas se você for fazer isso porque você ama, de fato, porque o amor de Deus está no seu coração, então vai ser fácil. E quando você realizar isso, de amar uma pessoa e ver ela aceitando Jesus, se transformando pelo poder de Deus, pela sua influência, isso vai trazer uma alegria para o seu coração, que nenhuma outra coisa dessa vida poderá dar uma alegria semelhante. Amém? Jesus, lá no céu, ele vai nos perguntar: a fé que eu te dei salvou a tua família? Onde estão os teus familiares? Os dons que eu te dei, você usou para ganhar os seus amigos? Cadê as vidas que você poderia ter salvo através do amor que eu derramei na sua vida? E nesse dia, eu sei que você não ficará envergonhado na presença de Deus, porque você não vai estar sozinho. Você vai chegar para Jesus e vai dizer: Senhor, todos esses aqui são os meus frutos. São as vidas que eu amei, que eu falei do teu amor e que eu trouxe para a tua presença como frutos fiéis. Vamos dar um aplauso a Jesus? Quem crê e recebe isso? Diga amém. A essência desse ganhar, a essência desse fazer a obra de Deus, está na minha permanente capacidade de amar. Se eu estou sempre amando, sempre eu vou estar atraindo vidas. E os maduros na fé não podem perder esse dom. Não pode deixar que se apague essa chama. E os novos na fé precisam aprender isso. Agora, como é que os mais maduros vão ensinar os novos se o amor se esfriar? Então, nós precisamos reacender a chama do amor no meu coração. Quanto mais amor eu tiver, mais gente eu vou atrair. Se numa célula existir amor, as pessoas não só serão atraídas para elas, como elas vão permanecer. O amor vincula, não é o vínculo da perfeição. O amor não só vai aperfeiçoando as pessoas, vai tratando as pessoas, como o amor também mantém as pessoas firmes. Às vezes o que traz as pessoas é a nossa oração. E orar é uma expressão de amor, porque só ora pela salvação de vidas quem ama vidas. Então, às vezes o que atrai as pessoas é a nossa oração. Você ora, pede para Deus mandar as pessoas, elas vêm. Mas o que vai mantê-las perto de você, elas verem em você o amor de Jesus. Amém? Então a gente não pode abrir mão desse dom tão precioso. Se diminuir o amor na célula, as pessoas perderão interesse. E é por isso que algumas células desvanecem, que algumas células elas minguam e até deixam de existir.
O líder ficou momentaneamente fragilizado na sua capacidade de amar as pessoas. E aí já não faz mais as coisas com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto detalhe. Estava vivendo uma crise, está vivendo um problema, já não consegue dar tanta atenção às pessoas. Está amando menos. Mas se decidir voltar a amar mais, Deus vai reacender a chama do amor, Deus vai derramar paixão de novo e vai dar frutos ao seu ministério em nome de Jesus. O versículo 16 diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Diga comigo, justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio crescimento. Pode repetir, efetua o seu próprio crescimento. Para a edificação de si mesmo. Em amor. Do que Deus está falando? Ele está falando da igreja. Ele está dizendo que o corpo, ele vai ficando bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, a justa cooperação de cada pessoa. É aquilo que eu falei. Sabe do que a igreja é edificada? Sabe como a igreja é construída, a igreja de Jesus? Através do agir de cada pessoa, através da participação de cada pessoa, onde todos aqui podem cooperar de alguma forma, podem ganhar uma vida, podem edificar a igreja através de dons específicos, como tem os que tocam, os que dançam, os que trabalham na introdução, os que trabalham na consolidação. São muitos dons que Deus deu ao corpo para que ele coopere consigo mesmo e cada parte fazendo a sua parte, haja o crescimento e haja a edificação. O crescimento fala da chegada de vidas novas, a edificação fala da transformação e do aperfeiçoamento em Cristo de cada vida. A igreja só poderá ser edificada e o mundo salvo se cada pessoa no corpo de Cristo fizer a sua parte. Ou seja, se cada um decidir, por amor a Jesus, assumir o seu chamado. Amém? Nós não podemos ficar diante de Deus acomodados, sem fazer nada, sem cooperar, sem mergulhar em Deus, sem nos dispormos para obedecer a Deus, porque se fizermos assim, o amor de Deus não está na nossa vida, e se Deus não achar o amor dele no nosso coração, nós não pertencemos a ele, nós não temos parte com ele. Amém? A igreja é construída e aumentada pela cooperação de cada parte. Exemplo, a multiplicação. Alô? Exemplo, a multiplicação. A multiplicação, ela vem pelo esforço de cada pessoa, pelo trabalhar de cada célula, pelo amar de cada geração. Amém? Tem que ter amor na geração. Pode ter briga na geração, quero mudar de geração, quero ir para cá, quero ir para lá, quero sair de perto desse, quero ir para perto daquele. Não é vontade de Deus isso, queridos. A multiplicação é efetuada por essa cooperação de cada parte. O templo novo. Vocês pensam que aquele templo novo é meu? Não é meu. A igreja não tem nem bens assim, dizer, tem uma casa, tem um terreno, tem um templo no nome do apóstolo, no nome da família do apóstolo. Não. Tem nada, a igreja não tem nada. A igreja vive de aluguel, paga aluguel. A igreja é sustentada pelo dízimo, pela oferta de cada um. E de quem é aquele enorme templo que a gente está construindo lá? É de cada um que está aqui. Cada um aqui deve se sentir parte daquilo lá. E deve ajudar a construir aquilo lá. Porque quem vai usar aquilo lá? Nós. Deus precisa daquele tempo para falar com você? Deus precisa daquele tempo para poder te abençoar? Não precisa. Se precisasse, não existiriam as células. Lá na célula você recebe a vida de Deus. Nas células as pessoas são salvas, nas células as pessoas são abençoadas. Mas para que representa o templo? É o dia em que Deus recebe todos os seus filhos na sua casa, na sua morada, no seu santo templo. Não que Deus habite aqui, não que Deus more aqui, Deus mora dentro de você. Mas esse lugar, na verdade, nos serve para nos juntarmos segundo a vontade de Deus e darmos culto a Deus. Amém? Darmos louvores a Deus. Então, eu preciso entender isso, que a igreja é construída por mim. E por que eu devo cooperar? Por que eu devo fazer minha parte? Por que eu devo assumir o meu papel e o meu ministério? Por uma só razão: por amor.
É a única motivação correta. Amém? Não é por vaidade, não é por vanglória, não é para receber salário, não é para receber elogios, não é para ser admirado pelos outros. Ó, que ungido, ó, que bom, homem de Deus, ó, que mulher multiplicadora, olha a geração que ela tem. Não, é só por amor. Porque se perder essa essência, fomos reprovados. Amém? Então, finalizando, creia que você é escolhido e amado por Deus. Quem crê nisso? Creia que Jesus te deu o dom de amar. E que esse dom é um dom poderoso na sua vida. Põe um pouquinho de amor em cada coisa da sua vida. Derrame amor na vida do seu cônjuge. Dê uma palavra de amor para os seus filhos. Ontem eu pedi perdão para minha filhinha Vitória na escada. Abracei ela na escada e falei: filha, perdoa o papai. Que a agenda está tirando muito o papai de perto de vocês. Mas eu amo vocês. Eu estou angustiado com isso, de ficar todos esses dias sem poder parar e sentar com os meus filhos, de tanta coisa que está acontecendo. A obra lá está me ocupando muito, tem todos os afazeres do dia a dia da visão, socorrer os discípulos, ajudar os pastores, fazer os discipulados, escrever as palavras, cuidar do congresso estadual, ir no DNA. É tanta coisa, gente, tanta coisa. Na verdade, um exercício de amor para edificar o reino. E às vezes o amor é renúncia de algumas coisas que são nossos direitos. Às vezes amar, a gente pensa que amar não custa nada. Não, amar custa. Amar custa renúncia. Você deixa alguém para ficar com outro alguém. Já falei, os nossos filhos, filhos de pastores, muitas vezes eles pagam esse preço de dividir os seus pais com uma multidão. Mas não tem jeito. Se esse preço não for pago por alguém, as multidões não são salvas. E Jesus não volta. E esse mundo não melhora. Então a gente não pode entender que o amor é uma coisa que não custa nada. O amor de Deus está no nosso coração hoje, custou uma coisa: o sangue de Jesus naquela cruz, o sacrifício dele lá, a renúncia dele como homem lá. Amém? Então, creia que você é escolhido e amado por Deus. Creia que esse dom de amar está em você. E exercite-o, derramando um pouquinho de amor na vida do seu cônjuge, né? Expressando com palavras, expressando com presente, expressando com paciência na hora em que a outra pessoa te irritar, expressando o amor com perdão quando ela te ferir, porque Jesus fez isso. Ele nos amou e nos ama, que nos perdoou, né? Então a gente, se quer parecer com Ele, deve fazer assim também. E nós precisamos nos dispor para servirmos a Jesus. Não podemos ser crentes acomodados, indiferentes, alheios à vida comum do corpo, ao processo de edificação do corpo, onde cada parte pode fazer a sua parte e deve fazer a sua parte para poder, através do seu ministério, glorificar a Deus. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos? Vocês vão louvar aí? Vocês vão cantar? Uma música de amor? Vamos declarar o nosso amor por Jesus. Essa palavra é um confronto. Confronto feito em amor.